Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus sempre dizia aquele povo da época, quando aqui na terra ele pisou a planta dos pés, ele dizia: nunca vi tanta fé nem Jerusalém. E este era estrangeiro. O que Jesus queria dizer, assim como diz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque na verdade todo aquele que é da Jerusalém do alto, ele não segue segundo o padrão deste mundo. Ele é segundo o mundo, ele é estrangeiro, ele é peregrino, porque nós não somos do mundo. Ele disse: todo aquele que negar a si mesmo e carregar a sua cruz, ganha a sua vida. Todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontra. Aquele que já dizia que lhes concederia a chave de tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus. Tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. Ele é aquele que já dizia para aquela mulher samaritana no poço de Jacó: se tu beberes da água que eu lhe der, nunca mais terás sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar. Assim como ela dizia: Jacó cavou deste povo e matou a sede dos animais e do nosso povo. Por acaso tu és maior do que Jacó? E ele é aquele que dizia: chegará o tempo, aquela que dizia: nossos pais adoram neste monte, mas vós dizeis que o correto é adorar em Jerusalém. Ele dizia: chegará o tempo que nem em Jerusalém, nem em Samaria se encontrará os verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores não está condicionado a uma região geográfica, assim como não está condicionado a templos feitos por mãos humanas, e tampouco aqueles que são amoldados pelos meros mortais, mas antes daqueles que perseveram sendo amoldados pelo seu espírito, aonde são aqueles que o buscam, o clamam de dia e de noite, aqueles que perseveram na vigilância e na oração, aqueles que ele os conhece, nós o conhecemos e não somos influenciados por voz estranha. Assim como a palavra diz: vós vieste deles, mas não são deles, porque estão apartados de todos aqueles que estão segundo o prêmio da injustiça. Amamos a justiça, temos a fome e sede de justiça, e assim o Senhor fará, embora alguns tenham como que tardio. Aqui estamos como estrangeiros, porque a nossa morada é celestial do alto. Bem como ele nos ensina, os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas,
mas nós aqui não temos aonde reclinar a nossa cabeça, porque a nossa morada é celestial do alto, aonde ele disse: não bebereis mais do suco da vinícola, quando adentrares as regiões celestiais sereis ministrados. Ele é digno, assim como ele é aquele que estava com aqueles que diziam: por que seus discípulos não jejuam? E ele dizia: tão pouco aquele que está com o noivo está em festa e não jejuará, mas que então chegaria o tempo, aqueles que o negam estariam jejuando do pão da vida. Mas aqueles que estão na intimidade para com ele não jejuam segundo o pão da vida. Somos saciados do pão da vida, e tampouco antes temos a fome e sede de justiça. Aqueles que estão fartos do pão da vida são os que estão num alimento sólido e alcançaram o dom de justiça, daqueles que discernem entre o Espírito e perseveram. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, assim como os que servem o rachã, o maldoso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.